Bom dia! Seja muito bem-vindo ao Daily Pius Notícias, o seu canal do YouTube onde você ouve o resumo das principais notícias do Brasil e do mundo, reunidas dos principais portais de notícias do país. Fique conosco até o final do vídeo e receba sua dose diária de informação na medida certa. Quinta-feira, 20 de abril de 2023. Brasil. Câmeras do Planalto gravaram ministro de Lula, chefe do GSI com vândalos no 8 de janeiro. As imagens estavam sob sigilo posto pela presidência. Após novas imagens do 8 de janeiro, ministro Gonçalves Dias pede demissão do GSI, Ricardo Capelli será interino. Ministro do GSI nunca pensou que essas imagens viriam à tona, diz Cláudio Dantas após divulgação de imagens do Planalto. Programa de passagens a R$200 deve começar em agosto, com limite de 4 trechos por ano, diz ministro. No Dia dos Povos Indígenas, governo federal cria grupo de trabalho para discutir situação fundiária de povo quiniquinal em Mato Grosso do Sul. Ministro das Relações Institucionais repudia invasão do MST ao terreno da Embrapa em Pernambuco. Deputado Evair Vieira de Mello pede prisão do líder do MST por incitar invasões. Lula diz que pessoas com transtornos mentais têm desequilíbrio de parafuso. Garantia de medida protetiva a partir da denúncia da mulher proposta em 2022 pela atual ministra Simone Tebet é sancionada e passa a vigorar. Comandante diz que exército é apolítico, apartidário e coeso e pede a militares fé na democracia. Oposição aumenta a pressão por CPMI do 8 de janeiro após vazar vídeo de ministro do GSI com manifestantes. Após imagens, comissão da Câmara aprova a convocação do ministro do GSI. Oposição acusa governo Lula de omissão sobre ministro do GSI no 8 de janeiro e pede providências. Líderes do governo Lula decidem apoiar criação da CPMI do 8 de janeiro. Eduardo Bolsonaro parte para cima de deputado petista após facada ser questionada te enfio a mão na cara. Bancada do PT na Câmara diz querer aprimorar novo arcabouço fiscal para que texto seja aprovado no Congresso. Deputado Marcelo Crivella apresenta projeto de lei para anistiar manifestantes políticos. Direito e Justiça. Rosa Weber anuncia a retomada de julgamento sobre marco temporal de terras indígenas em 7 de junho. Funcionário de banco em Fortaleza chamado de lerdo e lesado deve ser indenizado em R$30 mil, decide Justiça. Ministro pede vista e STJ adia conclusão de julgamento de recurso do ex-jogador Robinho. A Advocacia Geral da União defende extinção de ação sobre correção do FGTS. Família Maluf e Banco BTG devolvem R$152 milhões à Prefeitura de São Paulo. STF forma maioria para tornar réus sem denunciados por atos de 8 de janeiro. Polícia Federal fez buscas contra advogados de Adélio Bispo em investigação de possível ligação com PCC. STF marca o julgamento de mais 200 denunciados do 8 de janeiro. CNJ suspende pagamento de adicional de R$1 bilhão a juízes federais. Pais pedem na justiça autorização para levar filho de 5 anos ao show do Kiss em Belo Horizonte. Músicas ajudaram no tratamento de câncer do menino. Direção da PRF anula arquivamento de investigações sobre a atuação da corporação no segundo turno das eleições. Notícias locais. Temperaturas devem despencar no sul, sudeste e centro-oeste com chegada de massa de ar frio. Moradores de Santa Catarina registram imagens de chuva congelada. Prefeitura de São Paulo publica edital para a construção de ciclopassarela sobre Marginal e Rio Pinheiros. A Associação Comercial de São Paulo reivindica sistema de câmeras de segurança no centro. Prédio onde funcionava a antiga casa do estudante desaba no centro de Teresina. Homem morre após capotar o carro, sair do veículo e ser atropelado por caminhão em rodovia de Franca a São Paulo. Caminhão desgovernado invade posto, atinge veículos e bate em bomba de combustível em Ponta Grossa, Paraná. Idoso é atingido por trem em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Jovem sem habilitação atropela e mata 2 idosos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Acrobata fica ferida ao cair durante apresentação de circo em Caxambu, Minas Gerais. Páginas policiais. Polícia Federal cumpre mandados contra suspeito de ostentar vida de luxo ao movimentar R$7 milhões com agiotagem e sonegação fiscal em Goiânia. Turistas ameaçam morador de Ilha Comprida, São Paulo por filmar veículos na praia. Mulher é arrastada por carro durante manifestação em Manaus. Perita legista da Polícia do Rio é assassinada a tiros em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Polícia prende 8 pessoas e apreende drogas sintéticas em Campos do Jordão, São Paulo. Polícia Civil apreende 269 peças automotivas falsas e prende um em Indaiatuba, São Paulo. Homem é preso com 1,6 mil litros de gasolina irregular em casa em Aracati, Ceará.
Polícia Federal prende iraniano suspeito de cobrar até $60 mil para promover migração ilegal de cidadãos no Rio. Grupo invade aldeia Canamari com fuzis e ameaça líder no Vale do Javari, Amazonas. 6 homens são presos em Matão, São Paulo, suspeitos de furtar 3 toneladas de soja. Família de traficantes é suspeita de obrigar moradores a asfaltar ruas para facilitar acesso de usuários em Porto Alegre. Violência na região central de São Paulo faz comerciantes fecharem as portas. Adolescente de 16 anos é apreendido em Curitiba em operação contra a violência em escolas. Menores que planejavam ataques à escola são alvos de operação no Rio de Janeiro. Adolescente de Recife é alvo de mandados de busca e apreensão em operação nacional contra a violência em escolas. 3 pessoas são presas por falsa comunicação de roubo de carga avaliada em R$100 mil em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Polícia interdita 12 lojas suspeitas de comercializar celulares roubados em Teresina e Piripiri, Piauí. Você está no Daily Pius Notícias, o seu resumo de notícias no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Internacional. Desmatamento na Amazônia triplica em março, trimestre é o segundo pior desde 2008, aponta relatório do Amazon. Coreia do Norte afirma que está pronta para lançar primeiro satélite espião. Donald Trump volta ao Instagram e fatura cerca de $4,6 milhões em menos de 24 horas com venda de figurinhas online. Cessar-fogo de 24 horas no Sudão é violado. Suprema Corte dos Estados Unidos adia decisão sobre pílula abortiva. Índia superará a China e será país mais populoso do mundo até o meio de 2023, aponta a ONU. Estados Unidos anunciam pacote de armas e equipamentos de $325 milhões à Ucrânia. Suécia entrará para a OTAN até meados deste ano, diz secretário de Defesa dos Estados Unidos. Biden discutirá redução de sanções à Venezuela com o presidente da Colômbia. Papa concede fragmentos da Cruz de Cristo para a coroação do rei Charles III. Rússia tem dificuldade em fabricar novas armas, diz relatório. Com 97,66% dos votos, Miguel Díaz-Canel é reeleito presidente de Cuba. Salários melhores e trabalho remoto. Canadá entra em greve por mudanças trabalhistas. Homem-Aranha francês escala edifício em Paris em protesto contra a reforma previdenciária. Ucrânia diz que Rússia lançou 60 ataques aéreos em 24 horas. Cemitério de 2000 anos é encontrado durante obras na linha de trem de Paris. Alunos de direita e esquerda na faculdade mais tradicional da Argentina brigam em assembleia. Juiz dos Estados Unidos ordena que ex-presidente peruano se entregue para extradição. 78 pessoas morrem em tumulto durante evento de caridade no Iêmen. 2 adolescentes são presos suspeitos de participar de assassinato em festa de aniversário no Alabama. Economia e negócios. Ibovespa cai mais de 2% e dólar sobe 2,2%. Queda da inflação está mais lenta que o esperado, afirma Campos Neto. Receita abre consulta a lote residual de restituição do imposto de renda. Combate à sonegação e ao contrabando pode render R$120 bilhões. Produção industrial caiu 0,2% em fevereiro. Atividade econômica ficou estagnada em janeiro. Nova rodada de demissões da Meta atinge equipes de tecnologia e piora clima na empresa. Governo de São Paulo e Toyota anunciam R$1,7 bilhão para a produção de carro compacto híbrido flex. Cogeração de energia no Brasil cresce 4% em 12 meses e alcança 20,5 gigawatts, diz a associação. Brasil Agro e TI fecham parceria para levar 4G ao Maranhão. Ações europeias fecham em queda com pressão de setor de tecnologia. Indicadores em 19 de abril de 2023 às 22 horas. Ibovespa 103.913 pontos. Dólar comercial R$ 5,08. Dólar turismo R$ 5,26. Euro R$ 5,56. Bitcoin R$ 147.976,20. Esportes. Jornal espanhol aponta Vini Júnior como o jogador mais letal do planeta. Confusão no Castelão interrompe e encerra a final do Nordestão entre Ceará e Sport. Coritiba acerta detalhes e deve anunciar Antônio Carlos Zago como novo técnico. Seleção Sub-20 vence República Dominicana em preparação para o Mundial. Clubes pedem retirada da Lei Geral do Esporte da pauta do Senado. Atlético Mineiro informa lesão de Pedrinho, que corre o risco de não atuar mais no clube. Rogério Ceni não é mais o treinador do São Paulo, Dorival Júnior está na mira do clube. Eduardo Bauerman dos Santos é um dos investigados da operação que apura manipulação no Brasileirão.
CBF afirma que manipulação de resultados é epidemia global. Após demissão de Ceni, torcedores do São Paulo pedem também saída do diretor de futebol. Após derrota na Libertadores, Corinthians avalia a demissão de Fernando Lázaro e vai tomar decisão nesta quinta-feira. Corinthians renova com Felipe Augusto, artilheiro do time sub-20. Botafogo formaliza a proposta por Rames Rodrigues. Cobiçado na Europa, André diz que fica no Fluminense até dezembro. Vasco acerta últimos detalhes para anunciar Carabarral do Santos como reforço. Pela segunda rodada da Copa Libertadores, o Flamengo venceu o Nublense do Chile por 2-1. Já o Corinthians amargou derrota em casa diante do Argentinos Júnior pelo placar de 1-0. Basquete. Seleção masculina russa está banida de torneio qualificatório para Paris 2024. Vôlei. O Wallace do Cruzeiro é liberado para jogar a Superliga, mas fica fora de jogo contra o São José. Famosos. Mariana Goldfarb anuncia a separação de Cauã Raymond. Woody Harrelson confirma suspeitas de ser irmão de Matthew McConaughey. Igor Hickley presta queixa após Aline e filho receberem ameaças de morte nas redes sociais. Arthur Aguiar troca de carreira e aposta no automobilismo. Ellen Ganzaroli confirma ter levado o golpe do ex-marido. Após prisão, mais mulheres denunciam Jonathan Majors da Marvel por abuso. Silvio Santos cancela de última hora volta ao SBT após 7 meses. Maiara e Fernando Zor terminam relacionamento pela 12ª vez. Moradores de cidade nos Estados Unidos confundem luzes de show de Taylor Swift com OVNIs. Em entrevista a podcast, cantor Jorge Versilo diz já ter tido contato com extraterrestres. Você ouviu o Daily Pios Notícias e estas foram as principais notícias do início dessa manhã. Compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também se mantenham bem informadas. Curta, comente e faça a sua inscrição no nosso canal. Até mais!